Boa noite, família renovada. Falando boa noite aqui tá mó claro, né? Mas tu vai sair à noite. Bem-vindos a mais uma Quinta Online. Que esse momento possa ser muito precioso para podermos falar a palavra de Deus no meio da semana. E novamente estou aqui, né? E nesse dia eu quero trazer uma palavra com um tema. Eu não pensei num tema muito específico, com um nome assim, mas eu pensei em Jesus nos quer perto. É algo que eu tava conversando esses dias com um amigo meu, porque eu tenho um outro amigo meu que eu vejo que ele quer Jesus na vida dele, eu vejo que ele quer fazer parte, sabe? Mas eu sinto que eu conheço esse amigo meu há anos, muitos anos, mas eu sinto que ele fica preso nesse dilema que muitas vezes a gente fica de caramba, eu não tô bem pra poder ir pra Cristo. Tipo assim, ele quer esperar se limpar, quer esperar parar de fazer coisas pra chegar a Cristo, né? Mas é assim que funciona. Mas enfim, antes da gente começar a palavra, vamos fazer uma oração. Então, vamos fechar nossos olhos, abaixar a cabeça. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça que nos rodeia, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão por tudo que eu já desagradei o coração do Senhor essa semana, Jesus. Que o Senhor possa me limpar, que o Senhor possa me lavar e que eu não atrapalhe o que o Senhor quer trazer aqui pra gente, Jesus. Que eu não venha atrapalhar, Pai, que meus sentimentos, meu eu humano não venha atrapalhar, que eu possa fluir no Teu Espírito Santo para honra e glória do Teu nome, Jesus. Somente para honra e glória do Teu nome, Pai. Que nossos corações possam ser quebrantados nesse momento, que possamos entender o que o Senhor quer trazer pra gente nesse momento com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu já estava falando ali na introduçãozinha, é um pouco sobre esse assunto que eu queria trazer, da gente esperar nós mesmos fazermos coisas para ir mais fundo em Jesus, né? Mas não é assim que funciona, porque é ele que nos limpa, né? E eu vejo isso uma coisa que acontece muito na nossa na vida cotidiana, né? Eu faço muito isso, de tipo, não, eu quero começar a fazer tal coisa, mas eu preciso que isso aconteça. Então é tipo, sei lá, sei lá, quero ir pra academia. Nossa, eu quero muito pra academia, mas eu preciso de um tênis de academia. Aí você compra tênis de academia, não, mas eu preciso de um fone. Não, mas eu preciso daquilo. Então a gente coloca empecilhos pra gente fazer coisas que a gente pode fazer, mano. Tipo, a gente tem um tênis lá que a gente não usa há muito tempo, mas a gente fica nessa pira de, não, eu preciso de um tênis de academia pra ir pra academia. Então a gente vai colocando obstáculos, a gente mesmo, pra chegar em lugares, né? Eu nem ia falar isso, mas eu pensei nisso agora. Mas enfim, vamos começar aqui lendo a Bíblia. Inclusive, minha Bíblia nova, muito bonita. Enfim, eu queria começar lendo Lucas 14, vai ser a partir do versículo 15. Só para dar um contexto do que está acontecendo aqui, Lucas 14 no começo. Jesus ele vai entrar na casa de um líder fariseu, né? É um cara importante. E Jesus tá lá, aí ele vai ser perguntado, aquele versículo que ele fala sobre o sábado, né? Que o cara vai perguntar pra ele assim, pô, mas pode curar no sábado? Jesus, tipo, mano, se vocês verem o seu boi cair num buraco, vocês não vão curar ele porque é sábado. Então, Jesus tá falando algumas coisas aqui, tá falando também de quando você é convidado para um casamento, aquele lance de você se diminuir, quem se diminuir será exaltado, e quem ficar querendo se exaltar não vai crescer. Então Jesus tá falando, quando você for convidado para um casamento, não senta no melhor lugar, porque senão você vai passar constrangimento, que às vezes o noivo vem trazer uma pessoa mais importante que você, quer deixar naquele lugar, você vai ter que sair. Então, e aí tá falando aqui, quando der um banquete, também tem essa parte, Jesus falou assim, então Jesus disse, é no 12, né, não é no 15 ainda, ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, né, seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim será recompensado, mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será
que feliz será você, por estes não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, Jesus passa 3 ensinamentos pra gente aqui no começo do 14. O primeiro vai ser sobre a questão do sábado, né? Que o compromisso de Jesus é com as pessoas, sabe? E em segundo, que aquele que se exaltar vai ser humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E em terceiro, ele vai falar também sobre essa questão da gente ajudar quem não pode retribuir, sabe? Porque é muito fácil ajudar alguém que pode me dar algo melhor. Então, parece que muitas vezes pode ser algo por interesse, né? Mas vamos pro que eu queria trazer mesmo aqui, que é a parábola do grande banquete. Eu acho que todo mundo conhece, mas eu vou ler aqui e depois a gente debate junto sobre o que né, fala comigo sobre Jesus nos querer perto. Parábola do grande banquete. Lucas 14, 15. Então, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comerá no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, com uma parábola, né? Certo homem estava... Não tá escrito numa parábola, né? Mas tipo assim, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E é isso. É isso. Então é do 15 ao 23. E vamos começar por partes aqui. O rei começa... Um certo homem, na verdade, não um rei, né? Ele começa a convidar as pessoas para participar do banquete. E eles começam a dar várias desculpas, né? Que é como a gente faz às vezes para não ir mais profundo com Jesus. Como a gente faz às vezes para não se assentar na mesa com o Pai. E interessante, tem um cantor gospel que chama Marco Teles, eu não sei se todo mundo vai conhecer, mas ele é bem famoso hoje em dia, acredito que todo mundo conheça. E ele fez justamente um sermão musical sobre essa passagem, né? Chama Grande Banquete, se eu não me engano. E eu recomendo, né? Se alguém tiver interesse depois de escutar, é muito bom mesmo e edifica muito sua alma. Eu queria também estar falando aqui também. Não, continuando, né? Começamos a dar várias desculpas. E nesse sermão ele vai falar que, por exemplo, ele traz pontos muito interessantes. Que é, por exemplo, aqui: comprei uma propriedade, preciso vê-la. Como assim você comprou sem ver? Né? Comprei 5 juntas de bois, preciso experimentar. Tipo, como assim? Você comprou sem experimentar antes? Né? Ainda mais, tipo, naquela época que o dinheiro muito valioso, muito valioso. E aí também falou: não, me casei, não posso ir. Sendo que naquela época, casar, você usava o vestido, as noivas usavam vestidos às vezes por muito tempo depois do seu casamento, porque era um sinônimo de alegria, entendeu? Então, às vezes a gente dá desculpas para não ir mais profundo com o Pai, né? E voltando pro assunto que eu quis comentar aqui do meu amigo no começo da quinta online, é uma coisa que eu fico pensando muito sobre, porque eu já pensei muito assim também, né? Que a gente precisa, preciso estar melhor para poder ir profundo com Deus, preciso estar melhor para poder ir para a igreja, sendo que na verdade Deus quer tratar, Deus quer cuidar da gente, Deus quer, sabe? Deus tem um cuidado especial com a gente, sabe? Deus quer que a gente vá até Ele para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos lavar, porque
a gente não consegue fazer com as nossas próprias mãos, sabe? A gente não tem força para vencer pecado pela natureza humana, entendeu? Não tem. É somente com Jesus, é somente através do jejum, somente através da oração que nós conseguimos vencer esses pecados, que nós conseguimos nos limpar. É somente através de Jesus, sabe? Então, isso é uma coisa que o diabo quer enganar a gente, entendeu? Ele fala que a gente não tem salvação, que a gente não consegue, que não tem mais espaço pra gente na mesa, que não tem mais lugar. Sendo que, na verdade, tem um lugar de intimidade com o Pai, tem um lugar novo, tem um lugar que Jesus preparou especificamente pra mim e pra você, sabe? Então, quando a gente ficar sentindo esses pensamentos, repreende na hora, porque com certeza é algo do inimigo, sabe? Algo da nossa natureza humana também. Porque a gente coloca muito empecilhos pra começar a fazer algo transformador às vezes. Porque às vezes a gente tá na nossa área de conforto, né? Ah, vou ficar aqui, não sei o quê. E sair da sua área de conforto dói, né? E a gente vai colocando esses empecilhos pra gente acabar não saindo de onde a gente tá. Eu lembro que uma vez eu tava lá na igreja, na Cantareira, teve um pessoal que foi lá pra igreja, e aí tinha um cara que ele tava conversando comigo. E ele falou assim pra mim, foi meio que um apelo, ele falou assim pra mim, ó, você pode ir mais pra fundo, não falou com essas palavras, mas ele falou basicamente isso, ó, você pode ir mais profundo com Jesus, mas é uma escolha sua. Tipo, você pode escolher ir mais fundo. E se você não escolher, você não vai ser um pecador por isso. Mas você vai deixar de viver muitas coisas com Jesus. E falou, basicamente, sua escolha. Então, eu também tive uma outra pregação, não lembro quem falou isso, que falou assim, não, quando eu chegar no céu eu quero perguntar pra Deus o plano que ele tinha pra minha vida e o que eu vivi. Ver o que eu vivi pra ver se eu vivi tantas coisas assim, do que Deus preparou. E eu acredito que eu, Davi, não tenha vivido as coisas ainda que Deus preparou pra mim por conta muito disso, sabe? Por conta muito de desculpinha, por conta de muito não querer sair da minha zona de conforto. E isso dói falar, né? Porque eu percebo quão ingrato às vezes eu sou, né? Por não conseguir atender a todos os chamados de Jesus por coisas supérfluas, sabe? Por coisas que não têm tamanha importância. Mas, voltando, então ele falou isso, né? Você pode viver coisas extraordinárias, você pode ir mais fundo, você tem muita coisa pra fazer. E se você não fizer, você não vai ser um pecador por isso. Então, é aquela questão, Deus tem um plano pra nossa vida de muitas coisas, sabe? Independente, sabe? Quando eu digo muitas coisas, eu não digo, tipo, ir pro país e pra pregar o evangelho, às vezes pode até ser, mas também tem coisas simples. E as coisas simples do reino, elas fazem a diferença, sabe? Então, você tá ali no diaconato, você tá ali na recepção, vendo as pessoas, são coisas que às vezes as pessoas não dão valor, sabe? Mas é algo que tem gente que fala, não, é muito simples, não é algo tão importante, sendo que é algo muito importante, sabe? Não existe coisa mais importante no reino de Deus. Sei lá, eu que tô fazendo, por exemplo, eu faço louvor, eu que faço um louvor ali, não sou mais importante do que tem alguém que tá limpando o banheiro, sabe? Não faz sentido, tudo é pra servir o reino de Deus, sabe? Não existe peça mais importante. Nós todos somos um grupo. Paulo fala, né, que somos um corpo e cada um tem a sua função. Então, é basicamente isso, sabe? Às vezes a gente acha que a gente é pequeno demais e acaba não querendo... A gente mas a gente acaba deixando isso subir tanto pra cabeça, focando no nosso eu pequeno, sendo que com Jesus a gente se transforma em outra coisa. Com Jesus a gente para de ser pequeno, a gente para de ser... para de ser assim, sabe? Para de ser como nós nos vemos, de fato, pela nossa natureza humana. Quando nós somos com Jesus, nós somos totalmente diferentes, nós somos mais que vencedores, nós somos eleitos pelo Pai, né? Então, temos que ter isso em mente, de que às vezes a gente tem algo para ir mais profundo com Jesus. E se a gente não for, não vamos ser pecadores por isso, mas vamos deixar de viver muita coisa. Vamos deixar de ajudar muita gente. Porque todo mundo precisa do amor de Cristo. Todo mundo precisa do amor de Cristo. Todo mundo precisa do amor de Jesus, sabe? Voltando um pouco mais pro assunto principal. Então, muitas vezes a gente fica nessa de tipo, não, eu tô sujo. Eu não tenho lugar. Eu tô sujo.
Imagina, você vê uma mesa branca. Imagina comigo, uma mesa branca, uma mesa com pratos lindos, bordados com ouro, talheres bonitos, flores na mesa, comidas lindas. E na ponta da mesa você vê Jesus, sabe? E você olha pra você mesmo, você tá com uma roupa branca, mas que ela tá suja, ela tá encardida, sabe? E você pensa, não, eu não posso sentar aqui, olha essa mesa linda. E se fosse por nossos olhos humanos, o que a gente veria provavelmente? Se fosse por nossos olhos humanos, essa mesma situação, mas sem ser Jesus na ponta, sendo uma pessoa, sendo um ímpio, por exemplo. Não senta não, que vai sujar minha mesa. Jesus não fala, você chega. Pode se assentar que eu vou cuidar de você. Eu vou te dar comida, você tá sujo agora, não importa. Eu vou te dar comida, eu vou te limpar. Negue-se a si mesmo e me siga. Então, Jesus, ele dá muitas oportunidades pra gente. Ele quer realmente estar conosco, sabe? Jesus quer estar perto da gente. Jesus quer que nós estejamos na mesa, sabe? E o amor dele é maior que todo o pecado que existe no mundo. O amor dele é maior do que nossas dificuldades. Ele é maior que o nosso pecado. É maior do que a gente acha que a gente é, do que a gente foi, do que a gente já fez. Então, nesse quesito, a gente tem que se apegar ao amor de Cristo, sabe? Porque é algo maravilhoso o amor de Jesus e ele quer derramar sobre nós, sabe? E é interessante também aqui mais atrás, mais pra frente, que aqui, ó, 21 é quando ele ordena que ele vá, aqui, ó, vá rapidamente. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Beleza, traga. O Senhor ordenou, foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Entendeu? Obrigue-os. Então às vezes a gente tem que obrigar as pessoas mesmo, mano. Muitas vezes, sabe? Óbvio, dependendo do contexto. Eu mesmo tô aqui porque eu fui obrigado pela minha mãe a ir pra igreja. Senão eu não estaria provavelmente na igreja hoje. Provavelmente ia passar por muita coisa difícil e pra poder me... Porque é aquilo, às vezes a gente não vai pelo amor, mano, a gente vai pela dor, né? Então, eu fui uma dessas pessoas que foi obrigadas aí. E hoje eu tô aqui, hoje eu tô feliz com Jesus, hoje Jesus transforma a minha vida, hoje Jesus faz com que eu fale, pense, faça coisas que eu nunca imaginei, sabe? Então, é isso, né? E aqui é muito interessante essa frase do que o Senhor ordenou, o que foi feito e ainda há lugar, sabe? Imagina quantas pessoas não eram esses, os pobres, aleijados, os cegos e os mancos, sabe? Quantas pessoas não eram? Muitas pessoas, provavelmente, sabe? E ainda há lugar. E antigamente quem tinha algum tipo de deficiência era tratado muito mal. Hoje em dia já é, né? Hoje em dia a gente já é... A sociedade é muito capacitista. Imagina antigamente, mano. Que ninguém tinha conhecimento. Que ninguém tinha muita empatia, né? Então, entraram e ainda há lugar, sabe? Então, essa aqui é a parábola. Porque às vezes a gente tá assim, sabe? Sendo que a mesa de Cristo é justamente para nós, que reconhecemos nossos pecados, que sabemos que somos sujos e pecadores e mesmo assim escolhemos ir, sabe? Essa mesa que Jesus prepara pra gente é isso. Ele quer que nós estamos perto, ele quer que nós estejamos lá, mesmo nós sendo pecadores, ruins pela nossa própria natureza. E ele escolhe, ele fala: senta na mesa, porque Jesus nos quer perto. Jesus nos quer do lado dele. Jesus não quer perto dele. Então, voltando ao assunto, né? Gente, às vezes eu acho que tá dando eu tô meio que mudando de posição muito rápido. É porque às vezes começa a fazer algum barulho aqui. Aí eu pauso a gravação pra não poder sair o barulho, né? Pra ficar melhor. E eu espero parar, né? Então, voltando ao assunto, é basicamente isso, sabe? Jesus, ele vai querer que a gente chegue à mesa. Jesus quer que nós estejamos perto dele. E
A gente não pode deixar os pensamentos mundanos, não pode deixar Satanás vencer, sabe? A gente não pode dar ouvidos pra ele, porque ele mente pra gente, sabe? Ele mente, ele fala, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, sabe? Ele fala que a gente não pode mais estar aqui nesse lugar, que a gente não tem lugar aqui, que a gente não pode estar aqui com Jesus, que a gente não pode estar perto dele, que a gente não pode porque a gente vai contaminar, porque a gente é horrível, porque a gente faz aquilo, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. E eu sei como é, porque eu me sinto muito assim às vezes também. Eu sinto vozes, eu vejo pessoas falando, eu vejo pessoas, ó, eu tenho, parece que algo fala pra mim, não, esse lugar não é pra você, porque você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Sendo que na verdade, a gente não precisa escutar mais uma voz além de Jesus. A voz dele é que importa. E se ele disse que ainda há lugar na mesa pra mim e pra você, é nosso dever nos assentar, sabe? Porque senão, eu e os meus amigos, a gente brinca muito com uma coisa que a gente fica falando que é desfeita. Tudo a gente fala que é desfeita. Então, tipo, não, vamos sair pra tal lugar. Não, vai todo mundo. Ah, não. Se você não for, é desfeita. É desfeita, é desfeita. E desfeita é uma coisa, por exemplo, uma pessoa vai lá, você pergunta pra você, não, você gosta de comer o quê? Ah, gosta de estrogonofe. Ah, beleza. Vou fazer estrogonofe pra você. Aí vem a casa sábado. Ah, beleza, eu vou ir. Aí chega sábado, você tá com preguiça e fala assim, não vou não. Desfeita. Então é isso a gente que faz com Jesus às vezes. A gente faz muito desfeita com ele. Jesus prepara, Jesus faz muitas das coisas pra gente, cuida, e a gente faz essa desfeita. A gente age com desfeita com Jesus. Então, que a gente possa realmente focar no que a palavra diz, sabe? E deixar os pensamentos longe, deixar as coisas longe, sabe? Deixar somente Jesus perto. Então, eu peço que eu oro nesse momento, não vou orar ainda, né? Mas eu peço pra Jesus que eu não negue a tua humildade, o teu amor, e que quando Jesus me chamar pra ir pra mesa, eu vá, sabe? E também, às vezes, a gente já tá na mesa, a gente já tá sentado, a gente já tá com Jesus, mas Jesus fala que tem algo mais profundo pra mim e pra sua vida. E a gente começa a negar, a gente começa com medo, a gente fica com medo, mas eu declaro que a gente não se acha suficiente, etc. Eu declaro que isso vai sair das nossas mentes a partir de hoje, porque a gente entende que não é por meio de nós, mas é por meio de Cristo, sabe? Então, que Jesus vá e que você vá e consiga se prender nisso, sabe? E comece a andar para águas mais profundas, ir para lugares mais profundos, onde Jesus quer fazer coisas na minha e na sua vida, sabe? Que a gente possa estar disponível, estar disposto, porque Deus escolhe os perfeitos, mas sim os disponíveis, sabe? Quem está disponível para servir o reino, quem está disponível para fazer acontecer, sabe? Então, que Jesus nos chama para águas mais profundas, sabe? Jesus nos chama para isso. E que possamos realmente se apegar no chamado de Cristo e esquecer as coisas do mundo, esquecer o que eu acho de mim, o que tal pessoa acha de mim, e focar totalmente no que Jesus pensa sobre nós, no que Jesus tem para nós, no que Jesus chama nós para fazer, sabe? E é aquilo. Vamos para essas águas, né? Porque tem muita gente para ouvir o amor de Cristo. E mergulhar nas águas mais profundas é viver uma vida mais... É uma vida cheia de paz, porque é o que a fé traz, é o que o Espírito Santo traz. E é uma vida cheia de falar da palavra, do ir de pregar o evangelho, sabe? Então, é basicamente isso que eu tenho para falar hoje. E eu vou fazer uma oração para finalizar. E vamos fechar nossos olhos e abaixar a cabeça. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela Tua presença, Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, porque Tua palavra diz que ainda há lugar para nós estarmos, Jesus, mesmo após pecarmos tanto e irmos tão contra o que o Senhor prega muitas das vezes, Jesus, ainda há lugar, Pai, e eu agradeço profundamente por isso, Jesus. Eu digo que Te amo e muito obrigado por isso, Pai. Eu amo o Senhor, Pai. E agradeço por ainda há lugar, ainda ter um lugar para mim. Ainda agradecemos por ter um lugar para nós, Jesus. Então eu peço que o Senhor conforte nossos corações também, Pai. Para que nós possamos não dar ouvidos
as coisas que Satanás quer implementar, que não há lugar para nós, que nós estamos sujos, nós não possamos nos sentar em um lugar, uma mesa branca e linda, porque estamos sujos. Mas a tua palavra diz ao contrário. A tua palavra diz o contrário, diz que ainda há lugar para nós, independente do que fizemos ou do que passamos, sabe? Independente do que já disseram para nós, Jesus, ele anula essas palavras negativas, ele quebra todo tipo de peso espiritual que alguém já lançou em você, sabe? Falando que você não quer conseguir tal coisa, que você não consegue chegar perto de Deus, porque Deus ia querer uma pessoa como você. Jesus ele quebra, em nome de Jesus agora, toda palavra espiritual que foi lançada sobre a tua vida e que aprisiona o seu coração, sabe? Que ora nesse momento para que possamos nos apegar profundamente com Jesus, sabe? Nossos pensamentos serem limpos, e que nossas roupas ficando brancas em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que nós vejamos, sabe? Que o Senhor nos dê visões de nossas roupas estando sujas e caindo algo novo, as roupas ficando brancas, novas, limpas, sabe? As roupas para esperar o noivo, as roupas para poder continuar prosseguindo na tua presença, Jesus, e que possamos negar a nós mesmos e seguirmos o Senhor, Jesus, e seguimos o Senhor, Pai, em prol de espalhar o evangelho, Jesus, espalhar a tua palavra, poder ajudar os outros e fazer com que teu amor bata em outras portas, sabe? Então, é isso para que eu oro, te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado por terem assistido. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Lembrando que Jesus ama cada um de nós e que Ele nos quer perto. Ele nos quer do lado dele, Ele nos quer próximo, sabe? Então, é isso. Jesus te ama e até a próxima quinta online.